turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. Então vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início ao caderno 3 de vocês. Trabalharemos o capítulo 1, entre as páginas 3 e 15. O capítulo 1, ele trata sobre a Grécia Antiga. E hoje nós falaremos sobre as raízes do Ocidente e a história da Grécia Antiga. Ao longo do tempo, a civilização grega ficou conhecida por desenvolver uma cultura original e fascinante, que influenciou diversos povos no mundo todo. Sobre essa influência, nós temos importante contribuição na língua e na ciência. O vocabulário da nossa língua portuguesa, ele contém várias palavras de origem grega, como por exemplo eletrônico, herói, fotografia, política, ou seja, foram influências que nós adotamos das raízes gregas em nossa língua. Na cultura grega, o ser humano estava no centro de todas as coisas. Ou seja, eles se baseavam no antropocentrismo, que, como já estudamos anteriormente, é quando o homem está no centro de todas as coisas. Já na arte, a gente consegue perceber nitidamente essa valorização humana no centro de todas as coisas. Como, por exemplo, as esculturas, elas valorizavam a beleza, a naturalidade e a harmonia humana. Falando um pouco sobre a história da Grécia Antiga, o termo Grécia, ele foi criado por romanos. E desde o começo da história, os povos que ocuparam essa região da Grécia Antiga sofreram várias interferências das condições geográficas do seu território. A civilização grega, ela acaba se diferenciando de outras civilizações, de outros impérios, por ser marcada pela a existência de polis, ou seja, de cidades-estados. Essas cidades-estados não seguiam a mesma organização política, ou seja, elas eram independentes e viviam sobre diferentes formas de governo. Contudo, elas apresentavam algumas características em comum, como por exemplo, a língua, o culto aos deuses e as tradições. Geralmente, a história grega, ela é dividida em 5 períodos. O primeiro deles é o pré-homérico, que se estabeleceu durante o século XX a.C. e foi caracterizado pela fase de povoamento. O segundo período é o período homérico, que se estabeleceu entre o século XII e o século VII a.C. e foi caracterizado pela organização social dos clãs familiares. O terceiro período é o período arcaico, que se estabeleceu entre os séculos XIII e o século VI a.C. e foi caracterizado pela formação das cidades-estados. O quarto período é o período clássico. Se estabeleceu
entre os séculos 6 e 4 a.C. e caracterizou-se pelo apogeu cultural grego e pelas guerras entre cidades-estados. E o quinto período foi o período denominado de helenístico, que se estabeleceu entre os séculos 4 e 2 a.C. e foi caracterizado pela conquista da Grécia Antiga pelos macedônios. Agora vamos ver como se deu o povoamento da Grécia Antiga. Ele ocorreu aproximadamente entre 2200 a 1100 a.C. e foi feito por 4 povos de origem indo-europeia: os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. E no início desse povoamento da Grécia, os gregos preservavam as suas lembranças por meio de tradições orais, que geralmente era eternizada através de um especialista. Entre estes especialistas, o que ficou mais conhecido foi Homero, que foi responsável por organizar 2 importantes obras da mitologia grega, Ilíada e Odisseia. Mas como ocorreu a formação das cidades-estados gregas? Bom, a formação dessas cidades-estados ocorreu através das transformações das aldeias em cidades-estados. Logo no início dessa transformação, o poder ficava na mão da aristocracia, que geralmente era formada por ricas famílias de grandes proprietários de terra. Essas cidades-estados, elas eram independentes e tinham o seu próprio governo. Ou seja, não existia um Estado grego unificado. Entre todas essas cidades-estados, 2 delas tiveram maior destaque. Esparta, que se destacava pelo seu temido espírito guerreiro e que estava dividida em alguns grupos sociais, como, por exemplo, os espartanos, os periecos e os ilotas. Os espartanos eram os descendentes dos fundadores da cidade. Detinham o controle sobre as terras e os escravos e geralmente eram os cidadãos e representavam a menor parcela da população. Os periecos eram homens livres que não possuíam direitos políticos. Eles eram poucos numerosos e se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Já os ilotas eram escravos de guerras e seus descendentes. Eles geralmente compunham a maior parte da população. Já Atenas se destacava pelo seu dinamismo comercial e por ser o berço da democracia.
e estava dividida socialmente em eupátridas, metecos e escravos. Os eupátridas eram os cidadãos e suas famílias, embora as mulheres e crianças não tivessem nenhum direito político. Os metecos eram estrangeiros, ou seja, os homens livres e sem direitos políticos. E em razão das intensas atividades comerciais e culturais de Atenas, que atraíram pessoas de todas as partes, a população dos metecos era uma população muito numerosa. Os escravos tinham origem diversas e geralmente eram adquiridos através do comércio com outros povos, por meios de guerra e dívidas. Sua população era preponderantemente grande, e esse número cresceu ainda mais no período clássico. E devido a esse grande número de escravos, a democracia ateniense era considerada escravista, pois a sua principal base de trabalho era a escrava. Com isso, nós finalizamos a primeira parte do capítulo 1, que trata sobre a Grécia Antiga, e eu deixo para vocês as atividades das páginas 6, 8, 11, 13, 14 e 15 do livro de vocês. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.